Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus, queridos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, aonde o desejo do meu coração é que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, e que de igual modo o Espírito Santo de Deus possa transbordar a sua alma de graça, possa transbordar o seu coração com a presença. O desejo do meu coração, e é para isso que eu oro, para que você possa viver as maiores experiências com o Espírito Santo de Deus. É para isso que eu oro e é isso que eu te desejo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dizendo: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Deus está enviando Ananias a visitar a Saulo, o qual a Bíblia aqui se refere sobre Paulo, o qual Deus tem um grande propósito na vida. Esse Saulo, Deus tinha um grande propósito na vida do mesmo, e Deus envia Ananias para confirmar na vida de Paulo o propósito, um chamado que na vida do mesmo Deus ele tinha. E quando Deus envia Ananias, olha no versículo 12, diz assim: E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôs-lhe as mãos para que o recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quando Deus envia Ananias com esta missão em devolver a Saulo de Tarso, qual era o apóstolo Paulo, é as vistas ou a visão. Quando Deus envia Ananias, Ananias imediatamente lembra de quem Paulo era, porque nós seres humanos, nós temos tendência a logo perceber a falha das pessoas. Nós seres humanos, queridos irmãos, nós temos tendência a ver, observar o erro dos outros. Dificilmente vamos enxergar as qualidades. Mas se tem uma coisa que nós logo de cara vamos perceber, o erro, a falha que as pessoas cometem. Porque nem sempre nós vemos pelos olhos espirituais como deveríamos. A maioria das vezes, quando olhamos para algo, logo vamos perceber pelos olhos humanos a falha. Mas a gente dificilmente vamos olhar pelos olhos do Espírito para ver a qualidade que as pessoas têm. Foi a primeira coisa que veio do pensamento de Ananias: Senhor, muito tem ouvido falar deste homem, aonde ele tem perseguido os cristãos, ele tem prendido. Só que o que Ananias não entendia é que Deus está enviando ele com essa missão, porque esse Saulo, a essa altura, já está transformado. A essa altura, Deus já os tinha visitado. A essa altura, o coração de Saulo já não era mais o mesmo. Havia uma obra que Deus tinha começado na vida de Saulo, que Deus ia usar Ananias para confirmar a obra que na vida de Paulo Deus tinha começado, para que daqui para frente este Paulo pudesse viver uma nova história, a qual Deus já havia escrito para ele. Você que está me ouvindo do outro lado, Deus ele tem uma nova história para você. Talvez as pessoas estão vendo as suas falhas, talvez as pessoas estão olhando para você, talvez por você ser um católico, por você ser alguém que usa algum tipo de substância, por você ser alguém que bebe, por você ser um ex-detento, só que Deus não está olhando para as suas falhas. Deus não está olhando para as suas imperfeições. Deus não está olhando para quem você foi, nem para quem você é. Deus está olhando e vendo em você lá no futuro transformado, abençoado, honrado pelo poder da palavra e lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus não vê como vê o homem. Ananias está vendo as falhas, Deus está vendo as qualidades.
Ananias está vendo os erros, mas Deus está vendo uma gigantesca obra que ele tem para a vida do mesmo Paulo. Ananias vai ser apenas um instrumento para testificar na vida de Paulo uma obra que Deus havia começado. Como começou na sua vida? Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus começou algo na sua vida, uma obra tão grandiosa. É algo tão soberano, tão transcendental. É uma obra que começou na terra e vai ir até a eternidade, é tão grande que é. A obra que Deus começou na sua vida, ninguém pode pará-lo, ninguém pode desfazê-lo, ninguém pode detê-lo, porque a obra que na sua vida foi começada não é obra do homem, é obra divina. É uma obra que foi começada pela mão do Todo-Poderoso. E nesta obra Deus tem um propósito por detrás dela, e o propósito vai muito além dos teus sonhos. O propósito vai muito além do que você imagina. O que eu estou querendo dizer? Não olhe para as pessoas, a maneira como elas te olham, o que elas pensam a teu respeito, o que elas acham a teu respeito, o que elas pensam, vê, ou deixam de pensar. Pouco importa. O importante não é o que as pessoas acham, é o que Deus achou de você. O importante não é o que as pessoas pensam, é o que Deus pensa a teu respeito. Paulo era perseguidor de cristão, prendia cristão, matava cristão, mas agora ele vai salvar os crentes. Agora alguém que perseguia crente vai ser um defensor do evangelho. O Paulo que perseguia, prendia, matava crente, agora vai se tornar crente também. Deus tem um propósito na vida dele. Ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava que ele pudesse mudar, que ele pudesse um dia ser transformado. Talvez você está assim. As pessoas olham para você e não acreditam em uma transformação. Talvez as pessoas olham para você e não acreditam que você pode mudar. Talvez as pessoas olham para você e só estão vendo suas falhas, seus erros. Talvez quem está olhando para você, te julgando, te condenando, só está percebendo quem você é no momento, mas não está conseguindo ver pelos olhos do Espírito, lá na frente, transformado. Um grande homem, uma grande mulher de Deus, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo, queridos, para quem não sabe, foi o ser humano depois de Cristo mais usado na terra. Foi ele. No entanto, ele foi considerado como apóstolo dos gentios. Nunca se houve alguém na terra tão usado como o apóstolo Paulo depois de Cristo. E era alguém que ninguém dava. Era alguém que ponhava medo em todo mundo, que perseguia. Era alguém que prendia crente, mas agora Deus vai usar ele para colocar os crentes ali dentro. Era alguém que odiava cristão, mas agora ele está aprendendo a amar os cristãos. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, era alguém que perseguia os cristãos, mas agora ele vai ser um defensor dos cristãos, óbvio, um instrumento de Deus usado pelo Espírito Santo. Olha o versículo 15. Mas o Senhor lhes disse, vai, o Senhor falando com Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem perante os filhos de Israel. Isso é algo glorioso, porque quando Ananias questionou o Senhor, esse Paulo, eu já vim falar muito a respeito dele. Esse Paulo persegue o teu povo. Esse Paulo, ele está prendendo o teu povo, Senhor, está matando. Esse Paulo não tem nada que preste dele. Esse Paulo, aos olhos de Ananias, até então, aos olhos de Ananias, era como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Talvez você já se sentiu aos olhos das pessoas a pior pessoa do mundo, a forma como eles te olhavam. Mas enquanto Ananias estava vendo Paulo como a pior pessoa do mundo, Deus estava vendo Paulo como ser escolhido. Enquanto Ananias via Paulo como uma pessoa ruim, Deus estava vendo Paulo como alguém transformado pelo sangue do Cordeiro para levar a palavra de Deus. Enquanto Ananias não via nenhuma qualidade de Paulo, Deus dizia para Ananias, vai, porque ele é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome. Ou seja, o que não presta para vocês é precioso para mim. O que não tem valor algum para vocês é valioso nas minhas mãos. O que para vocês não vale nada, vale muito nas mãos da pessoa certa. Se coloque nas mãos de Deus, e Deus vai fazer algo tão extraordinário na tua vida. Deus vai surpreender tanta gente através de você. Deus vai te usar de maneira tão gloriosa, de maneira tão sobrenatural. Deus vai te usar de maneira tão potentosa, de maneira tão extraordinária,
que muita gente vai ter inveja da forma como Deus ele vai te usar. Muita gente que não acredita em você vai ver a obra de Deus na tua vida e vai saber que Deus é contigo. Quando Ananias questionou sobre quem era Paulo, Deus está dizendo, vai Ananias, porque ele é para mim instrumento escolhido. Ou seja, não é o que você acha, não é o que você está vendo, mas é o que eu enxerguei dele, é o que eu vi dele. Você viu as falhas, Ananias, eu vejo a qualidade. Você viu Paulo como era, mas eu estou vendo nele como ele será lá na frente. A obra já começou e há muito a ser feito na vida dele. Você vai ser apenas um instrumento, Ananias, para confirmar na vida dele aquilo que eu já comecei. Talvez estão olhando para você como Ananias olhou para Paulo. Só que Deus não está olhando para você como Ananias viu Paulo. Deus está olhando para você pelos olhos do Espírito, te vendo como alma. Talvez as pessoas estão te vendo com maus olhos, mas enquanto estão te vendo com maus olhos, Deus está te vendo como ser escolhido, como ser abençoado, como alguém honrado, honrada nesta vida, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar a palavra dele por onde quer que Deus queira te enviar. Porque foi assim que ele fez com Paulo. É assim que ele quer fazer com você. Não importa como estão te vendo. O importante é como Deus está olhando para você. Não importa o que as pessoas pensam, mas o que Deus pensa. Não importa o que as pessoas acham, mas aquilo que Deus acha. As pessoas talvez estão vendo tuas falhas. Deus está vendo tuas qualidades. As pessoas estão vendo teus erros, te condenando. Só que Deus não condena, Deus não vê o erro. Deus vê as qualidades que as pessoas nos veem por fora. Deus te conhece pelo lado de dentro. Tu é escolhido. Tu é escolhida. Deus não há te escolheu por acaso. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito. E esse propósito há de se cumprir. Porque aquele que te escolheu é fiel. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa te encontrar através desta mensagem. E que você entenda que o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que o que as pessoas pensam por respeito. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.